Já parou para pensar por que alguns produtos simplesmente pegam, sabe? Viram parte do nosso dia a dia, enquanto outros acabam esquecidos na gaveta? Bom, muitas vezes a resposta está numa filosofia chamada design centrado no usuário. É basicamente uma virada de chave que coloca as pessoas, de verdade, no centro de tudo. E que mundo em rápida mudança, né? As expectativas de todo mundo evoluem o tempo todo. A tecnologia que ontem parecia coisa de filme de ficção científica, hoje já é o básico, o mínimo que se espera. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para uma data bem específica. Um dia que foi um verdadeiro divisor de águas na história da tecnologia. Nesse dia, um aparelho foi apresentado para o mundo. Um que, na boa, parecia que tinha saído direto de um sonho. E claro, a gente está falando do primeiro iPhone. Ele não mudou só o mercado de celulares, ele mudou a régua para qualquer software. A partir daquele momento, um design que fosse intuitivo, bonito e gostoso de usar não era mais um diferencial. Passou a ser a expectativa padrão de todo mundo. Tá, então, como é que a gente lida com essa barra que subiu tanto? A resposta está em mudar fundamentalmente o jeito de pensar e de construir as coisas. A ideia por trás de tudo isso é, na verdade, bem simples, mas é poderosa pra caramba. A chave para criar algo que as pessoas vão genuinamente querer usar é chamar elas para participar do processo desde o comecinho. Olha que interessante esse esquema aqui. O design centrado no usuário, que a gente chama de DCU, não surge do nada. Ele é parte de um universo maior que inclui a usabilidade, que é basicamente o estudo de quão fácil algo é de usar, e a interação humano-computador. O DCU é um método que pega todos esses estudos e transforma numa ótima experiência de usuário, a famosa UX, lá no aplicativo final. Então, se a gente fosse colocar numa definição de livro, seria essa: uma metodologia para criar apps que atendem às necessidades reais. E a palavra-chave aqui, a palavra de ouro, é reais. Não as necessidades que a gente acha que as pessoas têm, mas aquelas que a gente descobre pesquisando e observando. Agora, para entender de vez o que é o DCU, é super importante também saber o que ele não é. Porque, olha, tem muito mal entendido por aí, viu? Isso aqui é fundamental. DCU não é achismo, não é sobre o gosto pessoal do designer ou a opinião do desenvolvedor. É um processo baseado em evidências que se apoia em décadas de pesquisa científica sobre como nós, seres humanos, interagimos com a tecnologia. E essa imagem aqui é perfeita para ilustrar um ponto crucial. A beleza, a estética, claro que importa, mas ela não serve para nada sem a funcionalidade. Um aplicativo pode ser lindo, uma verdadeira obra de arte, mas se usar ele for a mesma coisa que tentar pedalar essa bicicleta de rodas quadradas, ele falhou. O DCU garante que a bicicleta funcione, e funcione bem, antes da gente se preocupar com a cor dela. E vamos quebrar mais alguns mitos rapidinho. Investir em DCU não é perda de tempo ou dinheiro. Pelo contrário, na verdade, economiza muito porque evita ter que refazer um monte de coisa lá na frente. Também não é só uma lista de bugs. Vai muito mais fundo, nos porquês. E com certeza não é uma distração do trabalho real. É o que garante que o trabalho real está sendo feito para resolver o problema certo. Ok. A teoria é ótima, mas e na prática? Por onde se começa a fazer isso? A boa notícia é que não precisa ser nenhum bicho de 7 cabeças. Tudo pode começar com 2 passos bem fundamentais. Primeiro, conversar com as pessoas. Mas não é só ouvir o que elas pedem, é tentar entender por que elas estão pedindo aquilo. Qual é a dor de verdade? E segundo, planejar. Colocar no papel o que precisa ser construído antes de sair construindo. Essa citação é um exemplo clássico e genial. Um desenvolvedor no hospital ouviu isso de alguém que estava perdido. A sugestão de pisos que se iluminam é, convenhamos, meio impraticável, mas a necessidade por trás dela era totalmente real. As pessoas precisavam de ajuda para se localizar melhor. A solução não foi mágica, mas sim entender o problema real para achar uma solução viável. E isso nos leva de volta ao planejamento. É que nem pintar uma sala. Ninguém chega jogando tinta na parede, né? Primeiro a gente lixa, passa massa, protege os móveis, escolhe a cor. No desenvolvimento de software, essa preparação é entender e documentar o que o usuário precisa. É isso que garante um resultado final de qualidade. No final das contas, o design centrado no usuário não é só um checklist de tarefas. É, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Uma virada de chave na cabeça. A mudança é sair de uma mentalidade focada na ferramenta e ir para uma focada na pessoa. A pergunta principal deixa de ser o que dá para construir com essa tecnologia e passa a ser qual é o problema real que a pessoa do outro lado está enfrentando e como a gente pode ajudar a resolver.
E esse processo não é sobre ter uma ideia genial de primeira. Olha só esses esboços do Leonardo da Vinci para A Última Ceia. Nenhuma obra-prima dessas nasceu pronta. Foi resultado de muito rascunho, muito erro, muito refinamento. A grandeza, quase sempre, vem da iteração. E no fim, tudo se resume a essa pergunta. É uma reflexão que todo mundo que cria qualquer tipo de produto deveria se fazer, todos os dias. A resposta para ela pode ser a grande diferença entre um produto que ninguém lembra e um que as pessoas simplesmente amam usar.